Você que deseja adquirir produtos que valorizam nossa história e que vão auxiliar você no seu ativismo, conheça os produtos da nossa parceira, a loja Von Region. Link na descrição. Olá, você que apoia a restauração da monarquia, seu canal Gaúchos Monarquistas. Bom dia a todos, pessoal. Bom, hoje mais uma edição do nosso quadro Traz que eu faço. Bom, e diversas pessoas nos trouxeram essa sugestão, falar sobre a Constituição do Príncipe Luiz Felipe, mais conhecida como a Constituição Libertadora. Então, no assunto do vídeo de hoje, nós vamos falar mais detalhadamente dos benefícios que a nova Constituição vai nos trazer. A Constituição, ela é para todos, para quem é monarquista, para quem não é. Então, vamos ao assunto do vídeo. A República Brasileira já teve 6 constituições. E você acredita que nós precisamos de mais uma Constituição? Você acredita que o Brasil precisa de uma nova Constituição ainda na República? Você acredita que o Brasil precisa de uma nova Constituição para ser mais fácil de restaurar a monarquia? Você acredita que o Brasil precisa de uma nova Constituição? Para entender melhor sobre essa questão, devemos ver alguns pontos importantes sobre a Constituição atual. A Constituição atual, a Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, mas que de cidadã não tem nada, o que acontece? A Constituição atual, ela centraliza poder nos políticos, ela dá poderes aos políticos para que os políticos decidam o que é melhor para o povo. A Constituição atual, ela tem muita burocracia. A Constituição atual é uma Constituição que serve de trampolim para o Estado totalitário. É uma Constituição que tem muitos artigos e, segundo o Príncipe Luiz Felipe, é a terceira maior Constituição do planeta. Ou seja, ela se diz uma Constituição cidadã, mas que diz que o Brasil é formado por estados e municípios. A verdadeira Constituição cidadã é aquela que diz que o Brasil é formado pelo povo brasileiro, que é o caso da Constituição Libertadora. A Constituição Libertadora é uma Constituição que visa dar poder ao povo brasileiro decidir o que é melhor para si mesmo. Ou seja, não é o Estado que tem que decidir pelo povo, é o povo que tem que decidir para si o que é melhor. Então a Constituição Libertadora, ela visa isso, dar poder ao povo brasileiro, ou seja, de fato, todo o poder emana do povo. Então nós vamos ver alguns pontos importantes da Constituição Libertadora. Bom, a Constituição Libertadora, proposta pelo Príncipe Luiz Felipe, ela irá descentralizar o poder dos políticos, diminuir o poder dos políticos nas mãos deles, tá? Vai também vai diminuir a burocracia. É uma Constituição que terá cerca de 146 artigos, uma Constituição que terá viés parlamentarista, ou seja, descentralização de poder, divisão de Estado e governo, uma Constituição onde todos os poderes políticos irão ser definitivamente separados, ou seja, separação entre os poderes. Ou seja, o que isso significa? Cada poder tem sua atribuição, cada poder tem sua função. Por exemplo, o poder judiciário não pode legislar, o poder executivo não pode cumprir questões jurídicas constitucionais, ou seja, cada poder tem sua função e tem sua atribuição. Isso é a separação entre os poderes. Também terá livre iniciativa em relação à geração de rendas, ou seja, livre mercado. Por exemplo, também acordos internos e externos podem ser revogados via referendo pelo cidadão. A Constituição que respeita a liberdade individual, propriedade privada e a vontade popular. E também um artigo muito importante dessa Constituição é que bandeiras históricas, símbolos legítimos da memória da nação, são válidos e podem ser identificados como tal em caso de uso em manifestações de caráter oficial nos termos da lei federal. Ou seja, será de livre acesso, haverá total liberdade se o povo brasileiro quiser usar a bandeira do Império, por exemplo, a bandeira da província, de quando o Brasil era província, ou seja, as bandeiras históricas do Brasil em manifestações. O cidadão tem total liberdade de se manifestar se é a favor da República ou da monarquia. Na Constituição Libertadora, proposta pelo Príncipe Luiz Felipe, diz que todos são iguais perante a lei, ou seja, todos estão sujeitos a serem presos, condenados em caso de corrupção ou criminalidade. Isso inclui políticos, não somente o cidadão. Todos são iguais perante a lei. Também, um artigo muito importante da Constituição Libertadora diz que o direito de defesa da família e bens e seu patrimônio e seu país
contra qualquer ameaça, assegurando-se a cada cidadão o direito de possuir e portar armas para tais objetivos. Ou seja, o cidadão ele tem total liberdade para se proteger, para proteger os seus bens, o seu patrimônio e também principalmente a sua família e, é claro, o seu país. Ou seja, a questão da segurança não é o Estado que tem que estar, a segurança não tem que estar na mão do Estado, tá? A segurança, quem tem que fazer segurança também para si é o próprio povo, não é o Estado que tem que fazer segurança para a população. Então, a Constituição Libertadora, ela dá essa oportunidade para que o povo tenha o direito de legítima defesa, tá? Isso é um artigo muito importante. No artigo 48 da Constituição Libertadora diz o seguinte: os cidadãos poderão convocar plebiscito para a escolha da forma de chefia de Estado que deva vigorar no país, se será seu titular um presidente ou um monarca, sem alterações em suas competências nos demais poderes dispostos nessa Constituição. Ou seja, apesar da Constituição Libertadora não ser de fato uma Constituição monárquica, mas sim uma Constituição para a República, ela cita a monarquia como possibilidade de forma de governo, dependendo da escolha do povo. Ou seja, a Constituição Libertadora é uma Constituição que visa dar oportunidade para o povo se quer escolher república e monarquia. A Constituição Libertadora, ela dá essa oportunidade, tanto é que, a seguir dos demais artigos, ela cita que se o povo brasileiro optar pela monarquia, a Constituição Libertadora também cita as funções do chefe de Estado em caso de ser um imperador. Então, é muito importante, mesmo essa Constituição não sendo de fato monárquica, ela cita a monarquia como possibilidade de forma de governo do país, se o povo escolher por forma através de referendo e plebiscito. Agora eu vou citar mais informações importantes a respeito dessa nova Constituição. Deputados e senadores deverão comprovar graduação em nível superior e não ser condenados. A Constituição, ela autoriza referendo e convocar plebiscito, tá? Também, políticos podem ser presos em caso de comprovação de crime, exceto por opiniões próprias. E também haverá revogação de mandato, ou seja, o povo brasileiro vai ter a oportunidade de escolher seus representantes, mas se tal representante não representar mais a vontade popular, o povo pode tirar ele do poder através de referendo e plebiscito. Tá? Então, a Constituição Libertadora é uma Constituição que dá poderes de fato ao povo, ou seja, nós podemos afirmar que de fato todo o poder emana do povo através dessa Constituição. Tá? A Constituição de 1988, que se diz uma Constituição cidadã, mas que de cidadã não tem nada, ela diz isso, que todo o poder emana do povo, mas de fato nós sabemos que não é bem assim. Ou seja, a Constituição atual, ela é uma Constituição que ela dá poderes aos políticos para decidir no lugar do povo. E não é isso que nós precisamos. Nós precisamos que o povo tenha total autonomia para decidir o que é melhor para si. E a Constituição Libertadora, proposta pelo Príncipe Luiz Felipe, ela visa isso, dá poder ao povo brasileiro de fato. Mesmo ela não sendo uma Constituição monárquica, ela é uma Constituição que vai servir para todos, porque ela é uma Constituição para a República. Mas também ela visa dar oportunidade para o povo brasileiro, se quer continuar na República ou se quer optar pela forma de governo da monarquia. Portanto, é muito importante que você, que é monarquista, venha apoiar essa nova Constituição do Príncipe Luiz Felipe. Por quê? Nós podemos parar para pensar, é possível restaurar a monarquia com a Constituição atual? Eu digo que é muito difícil. Tá? Não é impossível, impossível não é, mas é muito difícil. Por quê? Porque já houve casos de fraudes em eleições. Tá? A Constituição Libertadora é uma Constituição que vai impedir fraude em eleições. Tá? A Constituição atual é uma Constituição que centraliza poder demais nas mãos dos burocratas e políticos. Tá? Então, o que acontece? A Constituição Libertadora é uma Constituição que vai de fato dar poderes ao povo brasileiro. Então, é muito importante que a gente venha apoiar essa nova Constituição. Por quê? Porque ela vai abrir portas para a mudança de forma e sistema de governo, que no caso é o que nós queremos, a restauração da monarquia no Brasil. Se você quer saber mais a respeito da nova Constituição proposta pelo Príncipe Luiz Felipe, então vá aqui na descrição do vídeo, baixe em PDF a Constituição Libertadora, os artigos que são propostos pelo Príncipe Luiz Felipe através da Constituição Libertadora. Vá aqui na descrição do vídeo, baixe em PDF se você ainda não baixou, então assim você vai ter mais acesso às propostas pelo Príncipe Luiz Felipe. Então,
É isso aí, pessoal. Então não se esqueçam, vai aqui na descrição do vídeo e baixe em PDF. Se você, assim como eu, deseja que a monarquia seja restaurada de uma forma justa, de uma forma democrática, então você tem o dever de apoiar essa nova Constituição, porque ela vai descentralizar poder e vai também dar a oportunidade do povo escolher o que é melhor para si, ou seja, escolher a melhor forma de governo para o Brasil, se é república ou monarquia. Ou seja, é uma Constituição que não serve só para monarquistas, é uma Constituição para todos, para quem é monarquista e para quem não defende a monarquia também. É uma Constituição que quer que o povo brasileiro tenha autonomia para decidir para si, certo? Então, esse foi o assunto do vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Agradeço a todos que fazem parte desse canal e que assistiram o vídeo até agora. Muito obrigado a todos, Ave Império do Brasil e viva Dom Luiz!